Boa noite. Vamos começar hoje a nossa noite de hoje. Então, vamos começar, né, com a ambientação do nosso Robson, né, que vai nos prestigiar, como sempre, de suas lindas músicas. Boa noite, Robson, tudo bom? Boa noite, Márcia. Graças a Deus, tudo bem. Vamos lá, né? Mais uma segunda-feira. Isso. Na nossa casinha verde, virtual. Então, a ideia é que a gente possa fazer o seguinte agora, então. Opa! Gente, vamos fazer a nossa ambientação, então. Daqui a pouquinho, Márcia volta para poder ler a página, fazer a prece inicial, tá bom? Eu preparei uma canção aqui para a gente iniciar hoje. Vamos lá? Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz desse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Pois é, meus irmãos, quanta luz descendo sobre nós nesse ambiente, quanta luz. Que assim seja, né? Que a gente continue com os nossos pensamentos, com esse objetivo, com esse intuito. Agora eu queria chamar de volta a nossa querida amiga, a Márcia. Ô, Márcia! Oi, estamos aqui, vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos. A gente já tem aí uns 20 comentários, né, Bessa? Quem é que está aí, Bessa? Conceição Dias, Edir Araújo, Cássia Dalariva, Sandra Ribeiro. Opa, Sandra Ribeiro está fazendo uma pergunta aí, Bessa. O Bruno é de onde?
Alcântara ou Rio de Janeiro? Olha, mas ela não perde uma oportunidade. É o Bruno de Alcântara, que é do Rio de Janeiro. Da onde que o Bruno é? Da onde que é, Márcia? Da casa? Vamos lá, vamos por parte. Casa Espírita Nossa Senhora do Monte do Carmo, do Rio de Janeiro. Isso, Depois isso. ele nos diz o bairro que é. Márcia, antes da gente chamar o Bruno, né, para estar aqui conosco, a gente tem algumas coisas acontecendo na nossa casinha verde virtual, lá no Renascer, não só aqui presencial, mas não só aqui virtualmente, mas presencialmente, tem alguma coisa acontecendo lá? Bom, presencial nós temos o brechó, né, que funciona às quintas-feiras, né, pela manhã. Temos a recepção dos alimentos para a campanha do quilo às quartas-feiras. A livraria que funciona também pela manhã nas quintas-feiras, não é isso, Cássia? Eu acho que é quinta-feira que Cássia está lá também, a secretaria. Sempre que há possibilidade para a Eliane, né, estar lá. Né? E Cássia está lá, acho que toda quinta, né, para fazer recebimento, toda manhã, para poder... atender alguém, para tesouraria, alguém que precise da casa lá, está lá, ela lá firme e forte. Sim. Fora os atendimentos online que a gente tem, a fluidoterapia de manhã e à tarde, né? Esse já é online, né? É online, né? Mas estamos sempre, né? Eu acho que a casa está sempre em movimento, a casa não parou em momento nenhum, né? A gente parou. Os plantões de paz que continuam, todos eles, eu acho que a gente está bem amparado. Né? Tudo pelo WhatsApp, E os grupos de estudos que são... O que mudou, Cristina? Os dias? É terça e sexta o quê? Mudou o dia, terça e sexta. Em vez de ser quarta e quinta, é terça e sexta. Então, tá bom, tá vendo? É bom a gente estar sempre sabendo para informar. A gente mesmo se atualiza, né, Márcia? Márcia, e tem bastante grupo de estudo fazendo estudo, né, em plataforma, né? Uns com mais gente, outros com menos, mas eu acho que a gente está no caminho continua no caminho do estudo. A gente não parou de estudar em momento nenhum, né? Sim. Os grupos de estudos, né, utilizando várias plataformas, isso. O Meet, o Zoom, o Jitsi, né, que é gratuito. Entre outros aí, de acordo com a possibilidade e necessidade de cada um. A gente sabe que tem gente que não tem condições, mas a gente está tentando o máximo possível passar para todo mundo, né? Isso. Essas informações são super importantes, né? Para esclarecer as dúvidas de alguns amigos. Aí o Facebook está, né, através do Messenger. Quem quiser fazer um contato com a nossa casa, a gente está sempre antenado aí no Messenger, no Face. É só fazer um contato com a gente. Márcia, deixa eu te perguntar a respeito de uma coisa que você entende muito. Márcia Matos é uma das nossas evangelizadoras, é uma tarefeira da nossa casa, né, da Sociedade Espírita Renascer, né, através da evangelização. Isso. Márcia, fala um pouquinho para a gente o que está acontecendo nesse período aí, né, de afastamento social. Como é que está fazendo com as crianças, com os jovens? O que está acontecendo? O que acontece? O grupo jovem da Janaína, ela continuou com o grupo, né, pela plataforma, com os jovens. A evangelização, o que nós temos feito? De acordo com para as crianças não ficarem, né, a gente não ficar longe das crianças e as crianças não ficarem longe da gente, nós temos um grupo, né, de WhatsApp, nós fazemos uma filmagem pequena, né, com página, uma aulinha da tia Olivinha, uma aulinha da tia Márcia Rubac, né, uma página que a Natália lê, e a gente forma um vídeo, junta todos esses vídeos pequenos, forma um vídeo, e no sábado, no horário da evangelização, a gente lança esse vídeo. A gente faz prece, né? A gente conversa pelo WhatsApp, faz a prece e lança esse vídeo, que está no Face da tia Jaqueline. Jaqueline é que faz toda essa montagem desses vídeos todos. Ela está ficando expert na montagem e vai para a página também do Renascer. Caramba, que legal. Quer dizer, então, que as nossas sementinhas continuam sendo regadas.
Um dia muitos veem, outros dias não, mas tem oportunidade que todos os pais possam ver em outros dias, sem ser no sábado. Sim. Né? Mesmo que não... E a publicação lá no YouTube proporciona essa facilidade, né? Isso, E Jaqueline também, Ana Jaqueline coloca na página do Renascer também. Né? Então, a oportunidade é que não falta. Poxa, que legal ver a nossa casinha, né, desse movimento todo, né? A gente ainda continua também com o serviço da distribuição das cestas básicas para as famílias atendidas, não é? Isso, Recebemos as doações às quartas-feiras, na parte da manhã. Está lá Alvimar, Paulo de Castro e Hélio Macedo com um sorrisão no rosto esperando vocês, não é? É muito bom, gente, é muito legal. A gente não para, não vamos parar. Enquanto houver suor em minha testa, enquanto houver ar no pulmão, a gente vai tarefar, né, Márcia? A gente vai aprendendo a usar essas plataformas, aprende daqui, aprende ali, perde a vergonha de ficar exposto assim na mídia, no vídeo, né? Porque dá vergonha, a gente pensa que não dá, né? A gente não está acostumado com isso, mas a gente enfrenta, a gente vai em frente. Eu acho que a gente não pode ter vergonha, a gente tem que enfrentar a câmera daqui do computador em frente e aprendendo a usar essas plataformas para cada vez mais a gente ir aprendendo, né, e compartilhando com os outros esse aprendizado. Eu acho isso importante. A gente acaba se reinventando, né? A gente tem que né, fazer uma nova significação de nós mesmos. Não é isso? Então, Márcia, isso é muito interessante. Inclusive, a gente deixa aberto aí aos amigos e amigas que queiram participar, que queiram contribuir conosco, fazendo a prece inicial, de repente até tendo esse bate-papo aqui, como eu estou tendo com a Márcia, né? Ler a página. Márcia, tem uma coisa importantíssima que a gente não pode deixar de falar. É o dia 11 de novembro. Está chegando esse que aqui. O que tem dia 11? Não sei o que tem dia 11. Não lembro mais. Você sabia que esse ano, como é pandemia, não vai ter 11 de novembro? Eles vão pular para o dia 12. Pular para o dia 12. Não pular para o dia 12, E falar nisso, a Jaqueline está me lembrando aqui. É quarta-feira, galera, 18h30, Ricardo Sardinha na Web TV do Espírito. Você não pode perder. Ricardo Sardinha é um músico espírita que, né, contribui com a doutrina espírita desde pequenininho, desde que nasceu, na verdade. Ele vai contar a história para gente de tudo que aconteceu na vida espírita do nosso amigo Ricardo Sardinha e toda a sua contribuição na arte espírita. Vai ser um momento muito legal. Eu e Jaqueline estaremos entrevistando Ricardo Sardinha na quarta-feira pela Web TV do Espírito. Aqui, a Solange está dizendo... vai ser dia 11 de novembro. Solange está dizendo que tem o grupo de apoio fraterno, também está funcionando. Grupo de apoio fraterno, exatamente. Tá nós não perdemos... Faz aquele contato com a Luciana, né? É isso? Solange. Vamos ver a resposta depois da Antônio Bessa. Tem o banner aí. Vamos lá, a gente tem 2 minutinhos para colocar o banner, Antônio Bessa. Lá no Brand. Isso aí, atende aos dependentes químicos, né, online, não é isso? Colocou? Não, é o banner. Eu coloco aqui, meu irmão, eu coloco. Vamos lá, cadê meu... Achei. Aqui, ó, Brand. Lá em cima, aqui. É esse aí, ó. Grupo de apoio fraterno online auxiliando dependentes químico e familiares. A doutrina espírita ajuda a vencer este desafio. Espiritualidade, os 12 princípios do apoio fraterno, evangelho no lar, estudo sobre substâncias químicas. Toda terça-feira, às 19h30. Participe. Antônio Bessa, tira esse banner aí, por favor, só para eu dar o telefone da Luciana. Obrigado. Não, ao contrário, meu amigo. Aqui, olha aqui, dá licença. Bom, vamos lá. Informações: 998-440151. Ok? 998-440151. Desculpa aí, Antônio, eu tive que entrar no circuito. Valeu. Gente,
Não, é bom que a gente está tendo ajuda de todos aqueles que estão com a gente aqui agora do Renascer. Isso é que é importante também. Estamos a 6 mãos aqui hoje. Agora, antes das próximas 2 mãos, né, trazer o estudo para a gente, a Márcia vai ficar com vocês para falar sobre os aniversariantes do dia, da semana, aliás, desculpe, e mais a leitura da nossa página, a nossa prece inicial, e logo depois o nosso querido amigo e irmão Bruno de Alcântara, ok? Um forte abraço para todos, aqui eu me despeço e fica só a Márcia. Boa noite de novo, né? Bom estar aqui. Acho que eu estou acostumando, estou ficando viciada de vir para cá, tá? A gente não vai para lá na segunda-feira, mas estamos aqui todos juntos, né? Então, vamos a... E olha, a família Renascer deseja a todos um feliz aniversário da semana. Vamos lá. Natália Oliveira, Serli Souza, Sandra Ribeiro. Parabéns, Sandra Ribeiro. Chegou o seu dia de desejar feliz aniversário. Maria de Fátima Barreira. Patinha, parabéns. Sônia Alonso. Soninha, parabéns. Amélia, querida do coração, parabéns também. Natália Oliveira, parabéns. Serli, parabéns. Então, parabéns a todos, que todos tenham uma semana iluminada, uma semana de tudo de bom, de todas as felicidades que possa ter essa semana. Então, vamos à página, Antônio. O magnetismo abriu caminho para o espiritismo, e os rápidos avanços do espiritismo se devem, sem dúvida, à popularização das ideias sobre o magnetismo. Dos fenômenos magnéticos, sonambulismo e êxtase, as manifestações espíritas não há apenas uma etapa. Sua conexão é tal que é quase impossível falar sobre um sem falar sobre o outro. Allan Kardec, Revista Espírita, de 1858. Então, vamos à nossa prece inicial, né? Agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a oportunidade de estarmos estudando, de estarmos encontrando os amigos, mesmo que à distância, pois é nesse momento que revivemos momentos tão felizes de encontros tão maravilhosos que temos. E que possamos aproveitar esses momentos, porque a oportunidade que estamos tendo hoje, né, é uma oportunidade única. Pedimos a Jesus que oriente o palestrante, que ele seja feliz no dia de hoje. Pedimos a Jesus que ampare a nossa casa, que ampare os nossos lares, cada lar que está ligado nesta reunião hoje, que cada lar possa receber a luz de Jesus. Pedimos a Jesus que ilumine todos aqueles que não o conhecem, que ele chegue a cada um, que ele chegue a cada um necessitado nas ruas, necessitado nos hospitais, necessitado nos orfanatos, que cada um possa receber a esperança de dias melhores, a esperança de que tudo pode ser melhor. Pedimos a Jesus que acalente cada coração, precisando de um abraço, de um acalento. Que ele possa abraçar cada um de nós, nos levando à sua esperança, e que não percamos nunca a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza que Jesus está sempre conosco e que Jesus está sempre nos nossos lares. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então vamos, né, Bruno? Boa noite, Bruno. Ok, boa noite. É um prazer. É um prazer tê-lo aqui. É o Bruno, como nós já falamos, da Casa Espírita Nossa Senhora do Monte do Carmo, no Rio de Janeiro. Fica em que bairro, Bruno? Vila Isabel. Fica em Vila Isabel.
Oi? Vila Isabel. Ah, Vila Isabel. Ih, morei em Vila Isabel há muitos anos. Que bonito. Aham. Legal. Que bom. Então, seja bem-vindo, esteja aqui, né, as nossas boas-vindas com você, e agora a tela está toda com você, tá bom? Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu preciso agradecer a vocês mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E eu preciso de um esclarecimentozinho rápido, tá? E importante. O estudo de hoje, na verdade, não é um estudo, é só um esclarecimento, não é? Porque eu considero esse tema, o magnetismo e o espiritismo, um dos temas mais difíceis da doutrina espírita, né? Falar sobre isso, realmente, para mim, é gratificante, mas também é bastante difícil. Por quê? Nós vamos descobrir no caminho aqui que o magnetismo para nós ainda é algo obscuro, né? Então a gente não domina, não conhece, embora eu vejo que durante anos a gente vai estudando, vai procurando, e a gente percebe que aquela história da filosofia espírita é uma verdade, né? A filosofia é a busca do conhecimento. Então, cada dia a gente percebe o seguinte: nossa, eu estou estudando, e quando eu vejo, eu não sei ainda nada. É uma verdade, né? Então, eu queria dar esse esclarecimento para vocês, que não é um estudo conclusivo. Para a gente falar bastante de magnetismo, a gente precisa umas 3, 4 horas. Mas a gente vai reduzir bastante e eu vou ser simplesmente um provocador. Eu vou provocar vocês, eu vou sinalizar a vocês pontos. Para quê? Para que vocês depois façam a pesquisa de vocês, né? Nós estamos vendo que o espírita, a gente já está começando a chegar a ser mais maduro, né? Maduros. Por quê? Porque nós já estamos começando a olhar em volta e descobrir outras coisas, descobrir campos que a gente não olhava antes. Então, quando eu vejo uma casa trabalhando o magnetismo, é algo muito, muito, muito sério, muito importante. Por quê? Porque o espírita ele já está olhando a raiz do espiritismo e está procurando na revista espírita, coisa que normalmente o espírita esquece, né? Então, isso é bastante gratificante, a gente vê o quanto nós estamos procurando de conhecimento, tá bom? Então, eu vou começar a apresentação, mas vocês vão ver que às vezes eu vou passar o slide rápido, porque o tempo pode ser curto, tá? Mas não sei se vocês conseguem fazer perguntas, né? Eu vou olhar aqui de vez em quando. Se tiver alguma pergunta, eu tento responder, tá bom? Eu vou passar aqui o primeiro slide. A pessoa, será que consegue colocar... Ah, legal, bacana. Allan Kardec, lá na Revista Espírita, e eu achei muito legal vocês colocarem o tema de leitura da Revista Espírita. Allan Kardec ele já abre essa Revista Espírita em março de 58, dizendo que o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Então, logo de cara, nós vemos uma relação direta entre as duas doutrinas. Por quê? Porque magnetismo também é uma doutrina. Poucas pessoas sabem, mas existe um magnetismo prático, não é? Que aí a gente conhece um pouco sobre os passes magnéticos, essas coisas todas, e existe a doutrina de Mesmer, o mesmerismo. Então, poucos sabem sobre essa questão. Então, ele diz, o rápido progresso da nossa doutrina se deu por causa do magnetismo, porque todo mundo lá na França conhecia, né? Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas não há mais que um passo. Ou seja, tudo que era feito no magnetismo desembocou no espiritismo. Nós vamos ver que Allan Kardec usou a doutrina do espiritismo, do magnetismo, não é? Para fazer perguntas aos espíritos, para fazer o corpo da doutrina espírita, né? Mas
de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências, que, bem da verdade, não passam de uma. Então, ele deixou bem claro essa relação, não é? Eu coloquei algumas afirmações de Allan Kardec para a gente estar bem assentado em cima disso. Ele diz o seguinte: olha, em nossa opinião, a ciência magnética, que professamos há 35 anos, deveria ser inseparável da seriedade. Então, não sei quantos espíritas sabem disso, mas Allan Kardec trabalhou o magnetismo e estudava o magnetismo durante 35 anos. Então, ele era um excelente magnetizador e magnetista, né? Ele conhecia todos esses meandres. Por isso, ele tinha facilidade de trabalhar com sonâmbulos, né? Ele atendia pessoas lá na Sociedade Espírita com sonâmbulos. Os sonâmbulos viam as doenças que as pessoas tinham, as próprias doenças, e no decorrer nós vamos ver isso. Vocês vão ver. Eu deixei sinalizado um breve histórico do Mesmer, tá? Não é o objetivo aqui fazer a apresentação do histórico dele, porque eu vi que a Sociedade Renascer já está preparando isso, alguém vai fazer isso, né? Então, eu vou citar alguns pontos importantes. Ele nasce lá em 1734, na época, quando ele nasceu, era um território austríaco, então ele era austríaco. Depois, esse território virou alemão. Então, às vezes, vocês podem ver, assim, ele era austríaco ou ele era alemão, não é? Ele, com 6 anos de idade, eu vou fazer esse apanhado só para vocês verem o caráter, o perfil de Mesmer. Com 6 anos de idade, o pai dele trabalhava numa propriedade junto com um bispo, e esse bispo, ele viu a capacidade do menino e pegou ele para estudar. Então, ele fez todo um caminho dentro da igreja, junto com os bispos, né? Então, ele vai, em 1750, ele ingressa na universidade, tá bom? 54, inicia um curso de teologia. 59, ele ingressa na Universidade de Viena, né, onde que ele fez os estudos da medicina, que ele começou com o estudo do direito, depois ele foi para a medicina, e ele concluiu o curso de medicina dele de doutorado colocando uma tesezinha, né, que foi a tese principal onde que ele se mostrou para o mundo, que ele mostrou o seguinte: a tese falava sobre a influência dos planetas sobre o corpo humano. Então, essa tese foi fundamental para Mesmer. Ele descreveu, né, como que a harmonia do universo se mantinha através de laços, através de redes, que ele chamou de fluido. Na época, ele chamou esse espaço, ele dizia, o espaço não é vazio, ele é preenchido por um fluido. E ele chamou esse fluido de fluido cósmico universal. Então, ele dizia que esse equilíbrio entre os planetas era feito através desse fluido. E ele observou que todos os seres da natureza se mantinham em equilíbrio devido a esse fluido. Daí veio a parte principal do corpo de Mesmer. O que ele fez? Ele demonstrou que ele poderia provocar esse equilíbrio universal nos corpos dos seres humanos. Ele fez uma teoria imitativa, não é? Essa teoria imitativa, ele deu o nome de magnetismo animal, mesmerismo. É isso que nós estamos falando agora. E se vocês perceberam, o nome fluido cósmico universal
é um nome bastante conhecido para a gente, da doutrina espírita. Então, nós vamos perceber que Allan Kardec, como um magnetizador e um estudioso do magnetismo de 35 anos, ele utilizou as bases do magnetismo para iniciar a doutrina espírita, não é? E isso foi fundamental. Por isso ele diz, não dá para você separar o magnetismo do espiritismo. Se eu tirar um, fica capenga, né? Então, isso para gente, para começar, a nossa visão já tem que ser vista por aí. Por isso, a importância da gente estudar o magnetismo. Só que, como a gente estudar o magnetismo? Essa é uma questão. Bom, e ele morreu em 1815, né? E o que foi feito com Mesmer? Aquilo que os detratores sempre fazem, né? Quando você não consegue, através de argumentos, dizer que uma doutrina, ou uma tese, uma hipótese não é válida, o que os detratores fazem? Eles vão e denigrem aquela pessoa. Isso aí é extremamente clássico, né? Nós podemos perceber isso em qualquer lugar. Então, Mesmer foi atacado imensamente. Por quê? Porque naquela época existia na França duas grandes escolas, universidades inclusive, uma universidade espiritualista e uma universidade materialista. Na época, o conhecimento da espiritualidade era o que valia, não é? E a escola materialista não gostava nada disso, né? Não tinha ideia, não queria nada disso. Então, eles tinham os médicos da época, eram os médicos que usavam a sangria, eram os heróicos, né? Usavam as beberragens, as sangrias. O que tem? A doença está no corpo, então tira o sangue que a doença vai embora. Quando o Mesmer entra com a teoria do magnetismo animal, e ele começou a demonstrar que isso era válido e funcional, ele sofreu muito. E, lógico, evidente, não deixaram que ele seguisse à frente. Então, Mesmer, ele pedia ao imperador que fizessem testes lá do método dele. Mas o imperador e a sociedade de medicina nunca aceitou e nunca foi fazer. Um belo dia, né, juntaram três celebridades, inclusive famosas, e o imperador, devido às pressões, mandaram eles pesquisarem o que o Mesmer estava fazendo. O Mesmer se recusou, porque, olha, não é assim que eu queria, não é? Então, o que eles fizeram? Chegaram lá e abordaram um aluno de Mesmer, um aluno que Mesmer tinha desautorizado a falar sobre o magnetismo espiritual. Mas ele desobedeceu e esses três senhores levaram a notícia para a academia e para o império de que o que Mesmer fazia nada mais era do que sugestão, nada mais era do que isso, e uma grande fantasia. Então ele ficou mais desacreditado ainda, né? Então, dessa forma, eles começaram a tirar o conhecimento do magnetismo da época. Mesmer ficou bastante emocionado, triste por causa disso, lógico, e ele se esquivou, voltou para a Alemanha, não é? Teve bom tempo longe, e ele ficava fazendo os seus trabalhos nos hospitais na Alemanha, sem ninguém saber. O pessoal pensava até que ele tinha morrido, não é? Então, assim, mais ou menos, eu mostrei para vocês como o magnetismo sofreu na época, né? Na Academia de Paris. Então, até que, depois da morte de Mesmer, não é? Os seus seguidores, famosos seguidores, continuaram a fazer o trabalho de Mesmer, correto?
E a academia, o que foi? Foi obrigada a fazer um novo levantamento. Então, eles juntaram lá outras pessoas, outros médicos, e se vocês conseguirem depois ler, não vou nem ler o nome dos médicos, não, que depois vocês podem até ver quantos foram, quais foram. E durante 5 anos, eles ficaram fazendo testes e levaram um relatório final para a Academia de Medicina de Paris. E o chefe falou o seguinte: qual foi o resultado? E eles falaram: funciona. Como é que é? Qual o resultado? Isso funciona. Ah, funciona? Funciona, tá? O método dele foi validado. Funciona e é eficaz. Aí o chefe falou o seguinte: faz o relatório e esconde, arquiva. Quer dizer, eles viram que funciona, que funcionava, fizeram pesquisas durante 5 anos e esconderam o resultado. Porque antes tinham falado que o método dele era ridículo, não é? Então, essa mais ou menos, assim, bem rápida, uma história de Mesmer e do magnetismo, correto? Então, ele, depois da morte dele, eles fizeram homenagem para ele sobre o método dele. Então, foi em 41. Depois vieram outros magnetizadores famosos, como Marquês de Peysegur, Barão de Poté, né? Deleuze, Charles Lafontaine. Todos esses foram implementando, estudando sobre o magnetismo. Por exemplo, Marquês de Peysegur, ele é considerado o pai do sonambulismo, né? E agora nós sabemos por quê. Porque antes, até pouco tempo, a gente dizia assim: bom, eu vou procurar sobre Mesmer. Eu vou procurar a biografia de Mesmer. Onde você acha a biografia de Mesmer? E até a bibliografia de Mesmer. Você não achava. Você não tinha nenhuma informação. As poucas informações que você achava, você encontrava na Biblioteca Britânica, que o inglês lá colocou assim: Mesmer, ele era um excêntrico. Andava com capa e varinha na corte. E ele fazia sessões onde que ele colocava pessoas, homens fortes, seminus, e as damas tinham ataques histéricos. É essa biografia que se encontra de Mesmer. Então, a academia, o materialismo, se esforçou muito para esconder tudo isso, não é? Mas, como a academia materialista imperou, aqueles que estavam trabalhando com magnetismo, eles se esforçaram para quê? Para adequar o conhecimento e os conceitos dentro do materialismo. Para quê? Para que pudesse o conhecimento do magnetismo seguir. Quando foi em 41, esse foi muito legal, muito importante a gente saber, teve um cirurgião chamado James Braid, e ele, observando o senhor Charles Lafontaine, que era um grande magnetizador da época, ele concluiu que, mais uma vez, o que funcionava não era nenhum fluido. O que funcionava era a sugestão. Mais uma vez, se falava em sugestão. Eu estou insistindo nessas palavras, que depois a gente vai saber por que eu estou insistindo nessa sugestão, né? Então, esse James Braid, ele criou o que chamamos de hipnose. Então, ele pegou o conhecimento do magnetismo e aplicou de uma outra forma, com uma outra técnica, e chamou essa técnica de hipnose, em referência ao deus Hipnos, quer dizer, era o deus do sono. Então, muitas pessoas falam assim, você vai encontrar na literatura, quando ele diz
ele botou esse nome, mas depois ele viu que ninguém dorme no tratamento hipnótico, no estado hipnótico. Realmente, não dorme. Então, mas aí já tinha falado, todo mundo já conhecia, ele deixou. Particularmente, eu não vejo dessa forma. Se nós olharmos na mitologia o que significa o deus Hipnos, nós vamos ver que tem muita coisa a ver com o primeiro lá da doutrina de Mesmer, que Mesmer ele dizia, existe um fluxo e refluxo no universo, como as ondas do mar, não é? Que tem a maré alta e a maré baixa. Tudo no universo ele tem essa dualidade. No universo material ele tem essa dualidade. Então ele dizia, a Lua, ela rege o nosso planeta, a maré. Então, se a Lua rege a maré, a Lua tem influência no corpo humano. Da mesma forma, o Sol. Então, ele dizia que existia esse fluxo e refluxo. Se você chegar, por exemplo, trazer a Lua mais para perto do planeta Terra, nós vamos ter ondas gigantescas. E se você botar mais para longe, nós não vamos ter uma maré, a vida no mar vai acabar. Então, o local que a Lua está, ela é matematicamente colocada naquele ponto, né? Deus pensou nisso, e os espíritos superiores, né? Isso são cálculos matemáticos. Então, nós vamos ver que o ser humano ele tem esse fluxo-refluxo. No macro, nós podemos olhar o seguinte, nós temos um momento de vigília e temos um momento de sono. O momento de vigília é quando nós estamos carregados, né? Eu vou simplesmente falar isso, carregados, e nós espíritas conhecemos bem isso, né? Estamos carregados e vamos para a vigília. Então, nós vamos fazer o atrito das nossas células, vamos usar o nosso corpo físico, e quando nós precisamos recarregar, nós entramos no estado de sono. Então, nós sabemos, né, que nós saímos, deixamos o corpo físico, deslocamos. Para quê? Para que as células do nosso organismo elas se recomponham, a gente recarregue tudo isso. Então, nós vamos ver que o estado que Brady chamou de hipnótico é esse estado chamado sono. Nós vamos botar entre aspas, deixa eu ver se entre aspas, sono, não é? Por quê? Porque é um estado que você consegue acessar, né, coisas que você não consegue acessar em vigília, tá bom? Então, esse mais ou menos é um rápido, um breve apanhado da vida de Mesmer, aonde que ele desembocou. Então, por exemplo, tem muita gente, os psicanalistas sabem bastante isso. Eles dizem, não, olha, Freud conheceu a hipnose, o mesmerismo, inclusive Freud conheceu esse mesmerismo, o magnetismo animal, com James Brady, né? Mas ele se recusou, ele não quis porque achou ruim. Né? Lógico, ele queria fazer uma doutrina dele, e ele conseguiu, ele é o pai da psicanálise. Né? Então, para vocês verem como o início que o Mesmer deu, ele, na verdade, ele iniciou toda uma revolução. O conhecimento da psicologia, da psicanálise, da mente humana, tudo isso começou com o Mesmer. E desembocou com Allan Kardec, não é? A Revista dos Estudos Psicológicos. A revista espírita, ela tinha um nome, Revista dos Estudos Psicológicos. Não é? Muito legal isso, né? Muito bacana a gente ver como iniciou, né, o plano espiritual iniciou tudo isso. Nós vamos ver, eu trouxe algumas afirmações da doutrina de Mesmer. Para vocês, eu não vou ler todas, tá? Porque vai ficar muito tempo, mas só para vocês terem uma ideia, né? Existe um princípio não criado, Deus. Existem na natureza dois princípios criados, a matéria e o movimento. Não é? Olha só a afirmação de Mesmer. O que seria a matéria e o movimento? Expressões do fluido cósmico universal. Então, nós vamos ver o que ele chamava de movimento. Ele, na época, a ciência da época não tinha
nomes específicos, como nós temos hoje. O que ele chama de movimento são as frequências de onda, né? Hoje nós sabemos que a matéria ela é um elemento, fluido cósmico universal, que está mais lento, para ele mostrar a coesão. Mas nós sabemos que, mesmo na matéria, toda matéria ela tem o seu campo vibracional, o seu campo de movimento. Então, olha como o Mesmer tinha esse conhecimento, né? Vou ler a segunda. A matéria elementar é aquela que foi empregada pelo Criador para a formação de todos os seres. Parece até o Espiritismo falando, né? O movimento opera o desenvolvimento de todas as possibilidades. Ou seja, quando o fluido cósmico universal ele está em movimento, ele opera as diversas combinações. Mais uma vez, nós vamos encontrar isso no Espiritismo. Então, nós vamos entender o seguinte: o que os espíritos eles fazem? Eles olham qual o conhecimento que o encarnado, que a ciência do encarnado, qual é o conhecimento que eles têm no momento. E eles vão ensinar, demonstrar com esse conhecimento, com essas afirmações, com essas palavras, com esses conceitos. Então, Allan Kardec ele sabia disso. E ele dizia: nós iremos, ao longo das nossas vidas, nos transformando. A doutrina vai acompanhando o conhecimento da época. Por quê? Porque o conhecimento ele vai se refinando. Nós teremos condições de falar, de ensinar e aprender melhor determinadas condições de que antigamente eles não tinham, não é? Então, uma das coisas que que nós vamos ver aqui agora, que eu vou provocar para vocês, né? Nós vamos ver algumas. Eu trouxe duas palavras só para a gente entender o que é isso. A única certeza que nós temos é que nós estamos em transformação. Eu vou ler aqui, deixa eu ver alguma coisa aqui mais interessante. De número 11, se vocês estiverem vendo aí, ó. Este movimento primitivo é universalmente, constantemente realizado pelas partes mais delicadas da matéria. E nós a chamamos de fluido, né? Então, ele quis dizer o seguinte: toda matéria ele tem um revestimento dela, ele tem uma parte onde nós acreditamos que tem vazio, mas na verdade não é vazio, são os campos, hoje a gente tem esse nome, né? Os campos eletromagnéticos. Então, eles na época não tinham essa palavra, então eles usavam a palavra fluido, correto? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Depois vocês podem ver, né, com calma, o vídeo, aí vocês podem parar, ampliar, e vocês vão ver ponto a ponto. Eu tenho mais coisas aqui que eu trouxe para vocês, mas não vai dar tempo, não. Né? Essa que eu vou ler. Número 15. Há uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os corpos animados. Esse é o primeiro passo. O fluido contínuo universalmente distribuído, que é sem vácuo e de uma incomparável rarefeita natureza, e que, por sua natureza, é capaz de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento, no meio da sua influência. Ponto. Eu acho que eu vou parar por aí sobre as afirmações de Merman, porque já deu para a gente ter uma ideia do que os espíritos, na doutrina espírita, principalmente no Livro dos Espíritos, e depois na Gênese, né? Primeiro no Livro dos Espíritos. Allan Kardec usou na primeira edição do Livro dos Espíritos, tinham 501 perguntas, a maioria delas eram perguntas sobre magnetismo.
E os espíritos usaram os conhecimentos e os conceitos do mesmerismo para certificar, para desenvolver todo o raciocínio que veio da doutrina espírita. Por isso, Allan Kardec dizia, não dá para você separar as duas doutrinas. As duas doutrinas são gêmeas. Né? E aqui eu trouxe uma provocaçãozinha, né? Que é justamente o que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês depois procurem essas informações, né? Então eu digo o seguinte, vivemos num mundo de verdades transitórias. Não significa que o nosso conhecimento que nós tínhamos há X anos, você vai jogar fora. Não, ele vai se refinar. Né? Ele vai ter novos conceitos, nós vamos conseguir explicar melhor. Né? E na física da época, não era adequada para explicar os fenômenos. Né? O magnetismo animal é uma ciência envolvida com uma proposta de cura na ação do indivíduo sobre o outro. O Mesmer fez essa nova proposta para uma teoria da física, então foi completamente novo na época. A teoria que Mesmer propôs, né, foi a teoria do fluido universal. Ele propôs em 1784. E os espíritos se valeram da proposta de Mesmer para explicar o mundo espiritual. Vocês conseguem ver a ligação de uma com a outra? Sim, né? Agora fica um pouco mais claro. Isso eu já falei para vocês, vamos pular. Né? Essa é uma provocaçãozinha, né? Eu chamo de conhecimento, Aristóteles, ele chama de conhecimento, é uma crença verdadeira, justificada e comprovada. Então, para a gente chegar àquela razão que Allan Kardec anuncia, não é? O conhecimento, ter o conhecimento e a razão, nós temos que justificar e comprovar, correto? Foi todo o esforço que ele fez, tá bom? Então, provavelmente vai estar muito pequeno para vocês, eu trouxe duas palavrinhas para vocês verem o que eu estou falando, para vocês terem o conhecimento do que era a época de Kardec e o que é mais ou menos hoje, e como nós podemos, de Kardec, também fazer um desenvolvimento, porque nós vamos precisar fazer isso. A nossa missão é essa, né? Então, existe uma palavra chamada fluido, a gente está falando muito de fluido, né? E se eu falar assim, fluido, me desculpem, está errado, é fluido, tá legal? É que a gente tem costume e pode falar errado. Então, a palavra é fluido. A ciência materialista de hoje já sabe que é um fluido. O fluido são elementos, né, que podem ser gases e líquidos, inclusive tem a mecânica dos fluidos. Então, para a ciência materialista, essa palavra, esse conceito já foi muito bem explicado. Então, quando nós falamos de fluidos, para um cientista, ele não vai entender nada. Ele vai dizer, você está usando um conceito da física completamente errado. Então, precisa ficar muito bem explicado para nós espíritas o que significa esse fluido, não é? Porque hoje a ciência ela já tem os conceitos. Então, se a gente misturar os conceitos, por isso que a ciência diz, é uma pseudociência. Por quê? Porque vocês estão misturando conceitos, tudo errado, não é? Mas, na verdade, não é isso. Não é uma pseudociência. É que a ciência do espiritismo é uma ciência de observação e uma ciência prática de comunicações espirituais. É diferente da ciência materialista, não é? Então, lá se usava a palavra fluido, e aí agora eu vou ler aqui para ficar mais claro para vocês. Foi muito importante na época e muito usada pela ciência. É uma palavra muito conhecida, que significava isso é uma coisa. Eu não sei o que é. Eu não sei explicar o que é. Então eu dou o nome de fluido. Era isso que a ciência fazia. Por isso eles diziam assim, ó, tem o fluido elétrico, o fluido magnético, o fluido do calor, não é? E por aí vai.
Hoje, nós sabemos que existem as frequências. Logo quando Hertz lançou o conhecimento das frequências, a palavra fluido foi embora. Eles já tinham palavras melhores. Por isso, nós temos que ter essa sensibilidade, esse conhecimento. E o que era o fluido para o Espiritismo? Era justamente isso. Existia uma matéria, né? Uma matéria do plano espiritual, uma matéria sutil, que eu não sei o que é, né? Eu não faço ideia o que é essa matéria. Eu sei que essa matéria do plano espiritual, ela compõe o mundo, participa das manifestações espirituais, então eu vou dizer que são fluidos espirituais. Assim como Mesmer dizia, é o fluido cósmico universal. Eu não sei o que é, mas eu sei que ele está no universo inteiro. Ele permeia o universo inteiro. E é ele que cria os mundos. Então, é um fluido. Entenderam a importância da gente ver esses pequenos detalhes? Nós vamos entender mais ainda esses pequenos detalhes um pouquinho mais para frente. Vou dar um outro exemplo de uma outra palavra que a gente fala muito: energia, né? Então, fluido não é a mesma coisa de energia. Então, o que acontece? Se você for falar em um processo acadêmico, alguma coisa para um físico, e dizer assim, não, a energia que eu recebo dos espíritos, ele vai falar, olha, eu sinto muito, mas você não sabe o que você está falando, né? Energia tem conceito claro na ciência, é uma propriedade, é um atributo da matéria. Energia é um atributo da matéria, né? E que tem cálculos. Você pode calcular uma energia de um objeto. Um objeto parado, ele tem energia zero, ele não tem energia nenhuma. Mas quando o objeto é colocado em movimento, ele tem uma energia calculada matematicamente. Então, quando a gente fala assim, eu estou sem energia, isso não está consoante com a física atual. Mas o que a gente vai fazer? Já está tão no nosso dia a dia, para você falar assim, termos corriqueiros, não tem problema nenhum. O importante é você ser entendido. Mas é bom que o espírita saiba que existem conceitos que a ciência já tem e que, se você for falar em termos acadêmicos do espiritismo, você precisa colocar na posição certa. Tá certo? Por isso eu chamei a atenção assim, ó. Eu vou trazer esses conceitos só para nós nos situarmos que o que nós estamos fazendo hoje é super importante. Nós estamos começando, e vários espíritas estão fazendo isso. Estão começando a trazer o conhecimento do passado e fazer uma leitura e entender o que eles estavam falando. Porque, normalmente, a gente não entende o que é. Hoje eu tenho certeza que vocês, quando ouvirem a palavra fluido, espirituais, vocês já sabem do que nós estamos falando. Tá bom? Princípio vital. Nós temos aí justamente a nossa encrenca de hoje. Por que encrenca, Bruno? Porque algumas pessoas começaram a fazer seus estudos e perceberam que existia uma corrente de pensamento que se fala de fluido vital e uma corrente de pensamento que se fala de princípio vital. Allan Kardec, né, ele fala de fluido vital no Livro dos Espíritos, mas vocês vão olhar lá e vão perceber uma coisa, né? Então, quando ele diz princípio, é a causa e a explicação de algo, é o princípio. Princípio vital é a causa da vida, né? E essa causa da vida, ela pode residir num fluido, ou ser uma propriedade de um fluido ou de um corpo. Você tem essas duas opções, né? Então, a primeira opção, atenção, a primeira opção é a opção do fluido vital, né? Que seria uma matéria separada
do corpo, do organismo, que, colocada no organismo, dará vida a esse organismo. Então, essa tese é a tese dos vitalistas, dos fluidistas, certo? Que diz o seguinte, olha, tem um organismo, esse organismo ele recebe o fluido vital, ele recebe um elemento exterior que vai dar vida para ele. Tá certo? E a segunda hipótese é um fluido que é o princípio e a causa da vida, ou seja, o fluido universal, né? Que tem essas propriedades dos fluidos e dos corpos, que é o que Mesmer falava, que é a hipótese de Mesmer, não é? Que o fluido da vida, o princípio vital, ela é uma modificação do fluido universal, que é como se fosse o som no ar, por exemplo, o éter, as frequências, as determinadas frequências. Então, nós vamos perceber o seguinte, Mesmer, a teoria de Mesmer do fluido universal não comporta a tese do fluido vital, de uma substância separada que compõe os organismos vivos. A tese dele é que o fluido universal que cria os corpos, ele tem um determinado time, um determinado momento, que nas suas vibrações, nas suas modificações, dá vitalidade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala de fluido vital, mas não fluido vital não no sentido de ser um elemento separado, mas um elemento que, quando os órgãos começam a funcionar, esses órgãos põem em movimento esse fluido, que colabora com a hipótese de Mesmer, não é? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Por isso, Allan Kardec, na Gênese, você não vê mais ele falando de fluido vital, ele fala de princípio vital. E aí é importante, quando a gente sair daqui, pegar o Livro dos Espíritos, pegar a Gênese e ir lá ler. O que ele está falando sobre isso? Que esse princípio, né? Então, isso aqui, que é o que eu chamo, com o conhecimento do magnetismo, nós vamos nos deparar com o quê? Essa dificuldade, porque nós espíritas absorvemos a ideia do fluido vital como um elemento separado, não é? Como se eu estivesse dando um passe e eu dou o fluido da vitalidade, da minha vitalidade, para o outro. Não é essa a teoria de Mesmer. Não é isso que Mesmer fala. E nós vamos ver por quê. E nós vamos ver que os espíritos e Allan Kardec concordam com ele, né? Deixa eu seguir, então. Vamos chegar lá. Kardec afirma, então, que é nesse segundo sentido que as comunicações a resolvem. A interação entre dois indivíduos, portanto, como no caso de um tratamento magnético animal, ou na ação do sonambulismo provocado, né, onde tem um magnetizador e um sonâmbulo, não ocorre por uma emissão de substância de um lado para o outro, como diz, é um fluido vital, é a minha vitalidade que chega lá, mas pela ação dinâmica, uma sintonia vibratória a partir de uma modificação do fluido cósmico universal, causado pelo pensamento e pela vontade do agente magnetizador. Essa explicação amplia e justifica a interdependência das ciências de Mesmer e da doutrina dos espíritos. Não é? Então, nós estamos vendo aqui, isso nós tiramos lá da Gênese. Eu estou usando a Gênese da 4ª edição, tá?
não da quinta da FEB, uma outra, mas é igualzinho, o texto é igualzinho. E isso aqui é de suma importância para a gente. E eu vou dizer por quê. Já existem algumas pessoas que vivem e começam a fazer essa discussão, não é? Já que nós, espíritas, nós recebemos o conhecimento do magnetismo através dos fluidistas, ou seja, é uma energia, um fluido de vital que sai de mim e vai para ele. Então nós estamos lendo em Mesmer e no Espiritismo, em Kardec, né, que não é essa a operação. Porém, nós temos um ponto aí. Algumas pessoas estão começando a discutir, talvez não de forma adequada, dizendo o seguinte: ó, não tem fluido vital, não sai nada de mim para ele. E estão começando a fazer esse tipo de discussão. Eu, pessoalmente, todos aqueles que me escutam e que ouvem os nossos estudos e que conversam, eu digo assim, não é esse o ponto que a gente precisa entender. A gente precisa entender que, lógico, tem que sair alguma coisa de mim para o outro. Como não vai sair? Não é? Isso é claro. Mesmo que não seja fluido vital e que seja simplesmente fluido cósmico universal. De alguma forma, alguma coisa sai de mim que vai para o outro. Então, eu vejo assim, vocês que estão começando e já estão talvez adiantados, pediram esse tipo de apresentação, certamente vocês já estão estudando sobre isso. Então, eu convido, não se esbarrem nesse ponto, não é? Sigam em frente. Deixa que a verdade ela vai se descortinando à medida que você vai mergulhando, você vai sentindo, e aí você vai fazendo experimentos. Entenderam isso? Isso é muito importante, tá bom? Vamos seguir aqui. Pena que não dá para vocês fazerem perguntas assim, né? Aí eu fico meio fora, né? Mais uma vez, eu trouxe uma citação de Kardec, tá legal? Outra citação que ele fala do magnetismo. Então, eu trouxe isso tudo só para afirmar o seguinte: olha como Kardec falava sobre isso. Em 69 foi quando ele morreu. Então, em 69 ele ainda estava falando do magnetismo. Ele estava ainda estudando e falando sobre o magnetismo. Ele não deixou o magnetismo de lado. Bom, é preciso a gente parar um pouquinho e falar dessa categoria de fluidistas e espiritualistas. Magnetizadores fluidistas e magnetizadores espiritualistas, né? Então, o grande expoente dos vitalistas, daqueles que diziam que, olha, eu tenho um fluido vital meu que eu entrego para o outro, né? Era Charles Lafontaine. Então, Charles Lafontaine, ele tinha um jornal chamado Magnetizador. E teve um manifesto dele que ele foi completamente contra o espiritismo. É isso que eu estou colocando aqui naquela, né? Que diz que a partir de hoje nós declaramos nosso jornal fechado a qualquer questão espiritualista ou espírita, né? E por aí vai. Depois vocês reveem e vocês leem tudo aqui. Então, ele diz o seguinte: olha, a gente não precisa de nada disso. Tem lá os pseudos sábios, lá, os pretensos esclarecidos. A gente já tem aqui o magnetismo. É uma pena que magnetizadores se envolvam com essas questões espiritualistas. Então, para vocês terem uma visão clara que existia essa separação, né, nos magnetizadores e essa que nós conhecemos, a versão que nós conhecemos é a versão dos fluidistas. Então, isso aí é uma mudança boa para a gente sentar, analisar, juntar grupos de estudos, fazer como Kardec fez, né? Nós temos agora milhares de espíritas no Brasil, no mundo, né? Só no Brasil, acho que são 4 milhões, o último censo de 2010. Então, tem muita gente boa que pode trabalhar sobre isso. Tá bom? Então, nós vamos ver aí o senhor Charles Lafontaine sendo um
um grande detrator do espiritismo. Estou correndo um pouquinho, tá, gente? Então, eu tenho acho que 5 minutos, eu não sei. Vou correr mais ainda. Eu trouxe aqui uma partezinha do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, né? Ele cita serviço de passe. Então, eu achei muito interessante e eu acho que tem tudo a ver com a gente aqui. Tem um momento lá que ele diz lá, Aulus, sem dúvida, a oração é prodigioso banho de força, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário da luta. O que ele está dizendo? A sintonia que os dois fazem na oração faz o quê? Que eles subam vibracionalmente e encontrem as vibrações dos planos mais altos. Essas vibrações fazem a diluição, não é, dos miasmas que eles carregam, dos maus pensamentos. Então, eles colocam a mente sintonizada em planos mais superiores. E aí, eu não lembro, Hilário, acho que é Hilário. Hilário, ele faz isso. Isso significa o quê? Que ninguém precisa recear de uma exaustão quando está fazendo um passe magnético? Uma excelente pergunta, né, para um curso de passe. Nós vamos ver o seguinte, ele responde, não, exaustão não. Por quê? Porque os recursos não são deles. Nós vamos ver aqui. Ó. De modo algum, tanto quanto nós, não comparecem aqui com a pretensão de serem senhores do benefício. Ou seja, o benefício direto não é deles, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. Não é? A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elo na cadeia. Não é? Então, ele está dizendo o seguinte, que a nossa condição nos faz virar um canal. Mesmer, ele diz o seguinte, que as linhas de força do fluido, quando são concentradas, nós chamamos de uma corrente. Então, é isso que está sendo feito. Quando se concentra através da prece, da oração, dos bons sentimentos, do pedido a Deus, as correntes são centralizadas e multiplicadas e inoculadas no operador. Por isso, o operador não se cansa. Se houver alguém que está apresentando passe, por exemplo, vou dar passe, e sai esgotado, mas preste atenção, existe o esgotamento físico, não é? Tem um passista, o passista às vezes trabalha em pé, trabalha curvado, não é? Ele pode ter dor na perna, dor na coluna. Se ele não faz exercício físico, a tendência dele sentir dor e ficar esgotado fisicamente é muito grande. Mas não é esse esgotamento que ele está dizendo. Qual é o esgotamento? É um esgotamento nervoso. Aquele que você fica esgotado mentalmente e que você não consegue recuperar, né? Vou trazer uma coisinha aqui também, olha. Tomada elétrica, no últimozinho parágrafo assim, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá de produção de energia e luz. Olha a palavra energia aqui, tá vendo? Ele colocou a energia, mas que energia é essa? É a capacidade de um sistema de realizar trabalho. Isso é o significado da palavra energia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a força, o fluido, que eles recebem, que passam por eles e chegam até o atendido, essa força, ela tem condições de criar energia. Ela tem condição de criar trabalho. É uma energia que tem condição de criar trabalho. Que trabalho é esse, Bruno? Esse que nós vamos compreender agora. Preste atenção. Eu vou chegar lá para vocês entenderem bem esse mecanismo. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam luminosas chispas. Bom,
Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo do paciente do modo direto. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o alho vital e a aura do doente. Os passistas figuravam como duas pilhas humanas, deitando raios de espécies múltiplas a lhes fluírem das mãos, depois que eles percorrem a cabeça ao contato do irmão Conrado e seus colaboradores. Tá vendo aqui por que a gente não precisa ficar discutindo? Não sai uma coisa minha para chegar no outro. A que sai, sai. A gente sabe que sai. A questão é, que coisa é essa? É um fluido vital, uma força, uma substância material específica, ou é a modificação do fluido cósmico universal? Tá vendo? Por que eu chamo a vocês? Não entrem nessa discussão de que, olha, eu acho que sai, o outro eu acho que não sai. Experimentem. Se juntem, pesquisem, trabalhem, demonstrem. Esse é o convite. Por isso que eu falei assim, eu vou fazer uma provocação, tá bom? Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Faz-se uma pergunta, né? É simples aqui, essa resposta, acho que eu nem vou ler aqui. É que precisa da sintonia. A transmissão do fluido universal é movimentada pelo pensamento, pelo desejo. Então, a primeira ligação que se faz são com as mentes. O desejo movimenta o fluido. Da mesma forma, quando o fluido vai chegar lá do outro lado, ele vai alcançar primeiramente de quem está recebendo. Vocês vão ver isso aqui. Sim, bom, ele diz assim, tem pessoas que são magnéticas, mas que não tem nenhum elemento moral. Ele diz, beleza, elas têm uma força magnética, mas falta o potencial para elas de promover uma cura. Falta um potencial moral de elevar o outro, fazer com que o outro aumente o potencial, magnetize a sua mente. Certas atitudes, vocês que fazem parte, sabem bem isso. Não prescindimos do coração. Nós não achamos os hipnotistas, por exemplo, eles têm essa força lá, tem prática, na verdade. Vocês vão ver que isso não é força, é prática, tá bom? Ele diz o seguinte, nós percebemos que algumas pessoas não têm benefício nenhum com a operação que estão sofrendo. E ele responde, bom, para isso é preciso que haja a sintonia. É preciso que haja, naquele que está recebendo, o mínimo de condições. Por quê? Porque ele precisa fazer a ligação com o operador. Se ele não fechar esse circuito, o que acontece? O fluido, os benefícios não passam. Ele se torna uma pessoa refratária. Jesus Cristo, quando foi lá em Nazaré, vamos embora porque aqui ninguém vai ser curado, não, porque eles daqui não acreditam. Não é? Não foi isso que ele fez? Né? O passe é uma transfusão de energia. Olha a palavra energia de novo. Energia no sentido de ser um fluido físico? Não. Energia é a transfusão de algo que irá promover uma transformação no ser que recebe. Esse é o sentido de energia do que está aqui. Alterando o corpo celular, né? Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo, ou seja, não é uma coisa dura. Que antes dele, encontravam-se as linhas de força, nós vamos ouvir bastante isso, as linhas de força, né? Aglutinando os princípios subatômicos. E que antes desses princípios, surge a vida mental dominante. O que ele está dizendo aqui? O que hoje os teóricos da física quântica estão dizendo. Não é? Eles estão dizendo que, antes das partículas físicas, não é? Existe
uma substância, existe algo que promove que aquelas partículas sejam materiais. Eles chamam isso de mecanismo de Higgs, né? Dizem os bósons de Higgs. Alguns têm a teoria das cordas. O que significa? Significa que a ciência da época, embora isso não tenha sido comprovado ainda ali, já existem laboratórios de física daqueles canhões que já viram esses bósons de Higgs, já catalogaram isso, que diz o seguinte: aquilo é a matriz da matéria, não é? Então, ele está confirmando isso aqui. E ele só acrescenta o seguinte: olha só, nessas linhas de força que estão ali, que é o fluido cósmico universal, elas estão ligadas diretamente à mente. Então, é através da mente que há modificação na matéria, não é? E isso aqui vocês já sabem disso. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Então, nós estamos encontrando aqui... eu vou ler mais essa parte aqui. Desculpe a minha correria, tá, gente? É porque o assunto é tão grande, como eu falei, né? A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Ele sintetizou tudo que nós falamos. O que ele está dizendo? Que o magnetizador, ele magnetiza o campo da pessoa que ele está atendendo. Esse campo magnetizado vai magnetizar a sua mente através da vontade, vai soerguer a vontade do indivíduo. O indivíduo, ele vai ficar mais animado, mais confiante, vai ter mais fé, vai reagir melhor à vida, vai ser mais positivo. E automaticamente aquela potência, aquela força que foi inoculada, quando a mente vibra melhor, ela atua diretamente nas células, reconstruindo as células. É isso que eles estão falando aqui. Ou seja, nós estamos aqui nesse livro de André Luiz, ele está também sinalizando que não é um fluido vital, material, separado, que vai de um lugar para o outro. É o fluido cósmico universal sendo manipulado pela mente humana. Entende? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Acho que sim, com certeza. Aqui eu estou terminando, tá? Eu coloquei alguns livros aqui que vocês possam, para vocês procurarem. Bom, o que eu quero resumir bastante nisso tudo, qual é a diferença de você simplesmente pensar que existe um fluido que está em você e que vai para o outro, tá bom? E a diferença de que você está manipulando o fluido cósmico universal para magnetizar o outro, para que o outro se levante, se erga. É muito diferente. Então, nós vamos ver. A doutrina espírita diz o seguinte: existe o elemento primordial e existe o espírito. Não é? Existe o elemento e o espírito. O espírito, ele precisa do elemento para crescer. Ele se liga na matéria, tá? Para fazer o seu desenvolvimento intelectual. E logo em seguida, quando ele faz o seu desenvolvimento intelectual, ele começa a fazer o seu desenvolvimento moral. Nós vamos ver aqui, o primeiro experimento que foi feito, que começou toda a física quântica, todas essas coisas todas, né? Essas teorias novas, foi o experimento da dupla fenda. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Então, eles fizeram o seguinte experimento: jogaram um canhão de fluxo para ver se a luz era matéria ou se era onda. Então, quando tinha os observadores lá, num buraquinho que tinha, passava ali e marcava do outro lado um ponto lá. Então, ele dizia assim: ó, tá vendo?
eu estou atirando aqui as partículas, essas partículas estão passando por esse buraquinho e estão batendo lá do outro lado. Então, a luz é matéria. E aí eles deixaram aquilo lá, saíram. Quando eles chegaram lá no outro dia, o que eles perceberam? Que lá no fundo, não tinha mais o ponto, e sim tinham formas de ondas. Ele falou, uai, como é que pode acontecer isso? Liga esse negócio. Bum! Batia lá o pontinho. Aí, a luz é matéria. Bom, sai daqui, deixa ligado. O outro dia, ondas. Mas o que está acontecendo? Então, eles concluíram o seguinte, que o observador influi na experiência. Quando se tem alguém observando, a luz é matéria. Quando não se tem ninguém observando, a luz é onda. Dá um nó na nossa cabeça, né? Mas isso comprova o seguinte, que o espírito cria o mundo. Aonde ele está, ele faz o mundo manifestado. Isso é muito importante para a gente. Então, toda a teoria do magnetismo é baseada nisso. E a doutrina espírita, ela também vem nesse caminho. A implicação disso é justamente o que nós estamos falando. O espírito, ele manifesta sua vontade e cria o mundo. E tudo o que nós pensamos é criado dessa forma. Isso é lindo demais, né? Então, por esse motivo, existem mundos primitivos. Por quê? Porque lá existem espíritos primitivos. E o pensamento deles não consegue chegar além daquilo. E por isso existem mundos evoluídos, puros, porque os espíritos que lá estão, o pensamento deles vibra de uma forma que a matéria ela é quase pura, né? Ou pura para os espíritos puros. Então é assim, a diferença é a sua colocação na vida. Hoje, você pensar como você é co-criador o tempo todo, a sua atenção, o seu desejo está criando a sua vida o tempo todo. Então você vai desenvolvendo a sua inteligência, e quando você chega a um ponto que você começa a entender um pouco das leis morais, o que acontece com você? Você ganha a liberdade de escolha. Você tem o livre-arbítrio. Quando você vai vivendo, você vai experimentando. E aí, a doutrina espírita diz para você, não existe castigo de Deus. Penas e recompensas, isso é coisa lá das religiões passadas. O que existe de verdade? A sua experiência, a sua escolha. Você escolhe. Se você sabe que você está fazendo errado e faz, você tem responsabilidades por isso. Você vai sofrer por isso. Mas se você faz alguma coisa, mas você não sabe se aquilo está certo ou está errado, você está experimentando. Você pode fazer errado e vai fazer muitas vezes. Porém, você vai ser chamado para consertar, mas você não vai ter o sentimento de culpa. Porque você sabe que você está construindo a sua vida através das experiências. E você precisa experimentar. Não existe essa coisa de você ficar com medo de experimentar. Se você ficar com medo de experimentar, você não evolui. Essa é a grande mudança quando você começa a olhar o magnetismo, o espiritismo, e você controla a sua vida. Você, através da sua vontade,
você magnetiza o outro. E agora, esse magnetismo não significa que o outro, né? A gente vai, por exemplo, eu vou procurar magnetismo aí, na internet. Aí você vai ver o cara lá fazendo o olhar magnético. Aí você vê um cara lá botando o olhão em cima do outro, pressionando aquela pessoa. Aí fica, é terrível. Você fala, eu não quero fazer isso. Aí, não, vou passar para outro. Aí tem um outro lá que vai fazer o magnetismo, joga os caras no chão. Joga as pessoas no chão, porque eles levaram um conceito de crise do magnetismo como se fosse convulsão, né? E não é esse o conceito. E aí você fala assim, bom, peraí, eu também não quero ficar jogando as pessoas no chão. Aí você olha para o hipnotismo. Aí o hipnotismo que fala, olha, mesmo não vale nada, não existe nada dessas coisas, quer dizer, vai tudo de encontro que você está estudando. Aí você fala, bom, para onde que eu vou estudar? Como é que eu vou conhecer? Daí eu botei esses livrozinhos aqui para vocês terem como livro de cabeceira para ler. Muita informação. E não é nada fácil. Eu garanto a vocês que não é nada fácil. Tá certo? Será que eu tenho mais 10 minutinhos aí para terminar? Eu coloquei aqui para vocês verem fotografias, as antigas fotografias Kirlian, tá bom? Hoje não chama mais Kirlian, não. É bioeletrografia. Eu tenho essa máquina, tá? Que faz. É um dedinho, você bota o dedinho lá e a máquina joga uma corrente elétrica no seu dedo e isso impressiona um filme fotográfico. Então, o que é essa primeira foto aqui? Ó? É de uma pessoa doente, completamente desequilibrada. Você pode ver pelos raios, né? O que é essa segunda foto aqui? É uma pessoa que está fazendo um passe magnético nessa primeira pessoa. Então você vê 2 dedos. Aí você vê como o dedo que está com vermelho mais intenso e um amarelo, esse é de um operador, de um magnetizador, de um passista. Ele tem um tônus muito maior, que envolve essa outra pessoa, tá certo? Então vocês vão ver aí na terceira foto, nós vamos ver aqui o campo da pessoa completamente equilibrado. Então essa máquina é bem interessante para vocês estudarem como as manifestações do campo, tá certo? Eu coloquei aqui como curiosidade para vocês verem. E, por fim, eu fiz uma coisa. Eu fiz um videozinho com a minha filha para mostrar a vocês como é fácil nós entrarmos num estado hipnótico, tá? No estado de sono hipnótico. Para que isso serve? Serve para você reconstruir. É justamente esse estado que você pode fazer o sonambulismo. Eu quis mostrar isso aqui, bem simples, para vocês verem como nós podemos voltar a trabalhar a dupla vista, o sonambulismo. É porque nós perdemos isso. Nós vemos aí na internet coisas assim bem horríveis. Aí a gente fala, eu não quero fazer isso, né? Mas há um convite para que a gente trabalhe, resgate isso para a doutrina espírita e volte a fazer os experimentos. Hoje nós temos muito mais pessoas. Quem é passista, por exemplo, que dá um passe, percebe quando uma pessoa ela entra num estado de torpor. Essa pessoa que entrou nesse estado de torpor, ela é provavelmente um sonâmbulo fácil, uma pessoa que tem muita facilidade para se trabalhar o sonambulismo. Então, é um convite. Eu fiz esse experimentozinho super fácil e vou dizer para vocês como vocês podem fazer em casa. Dá uma olhadinha aqui como eu fiz com ela, olha. Então, eu estou aqui com a minha filha e vou fazer uma demonstração rápida para vocês, só para vocês
verem como é fácil a gente conseguir o estado de sono magnético. O sono magnético foi descrito por Mesmer por um motivo muito importante. Ele dizia que toda pessoa que está doente, ela não dorme direito. E nós sabemos, principalmente nós espíritas sabemos, que é no sono que a gente recupera nossa força vital. Nós desgastamos durante o dia e à noite nós recuperamos. Quando a gente não dorme direito, a gente não recupera. Então eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente entrar nesse estado e como o espírita já conhece esse estado, porque faz o passe magnético e isso é muito usual. E eu vou aproveitar e mostrar para vocês que esse estado também é chamado de estado de hipnose. Então, a partir desse estado, faz-se a magnetização ou a hipnose. Para vocês verem como Mesmer iniciou tudo isso. Eu estou aqui com a minha filha, ela... Tenho que perguntar a ela, você aceita trabalhar? Você aceita mostrar a sua imagem na internet? Sim. Eu, como responsável, eu também autorizo a imagem dela. Então, preste atenção como nós fazemos. E muito simples, vocês podem fazer isso em casa. Eu vou explicar depois como é que é o mecanismo, tá bom? Olhe para mim, olhe para a ponta dos meus dedos, respira fundo. Quanto mais fundo você respira, mais você relaxa. Quanto mais fundo você respira, mais você relaxa. Você entrega bastante o seu corpo, sua mente, para relaxar profundamente. Você deseja entrar no estado bastante relaxado e feliz. Quanto mais você relaxa, mais saudável você fica. Quanto mais você relaxa, mais saudável você fica. Muito bem. Nesse estado que você está entrando agora, você está sentindo o seu corpo bem relaxado, bem tranquilo e bem feliz. Você está nesse momento entrando no sono magnético ou no estado de hipnose. Nós vamos ver que é o mesmo estado. E aí nós vamos falar assim, mas onde é que estão os fluidos para jogar, para magnetizar a pessoa para ela entrar no estado de hipnose ou no estado de sono magnético? Essa é a grande questão, né? Os magnetizadores, eles falam que precisam lançar fluidos e aqueles que estão fazendo a hipnose falam que não precisa, não existe fluido. Então, o que nós queremos demonstrar aqui, é que esse fluido existe, esse fluido magnético existe. De que forma? A ligação mental e a aceitação mental da pessoa. Quando nós fazemos quando a pessoa que está sendo magnetizada aceita, ela já entra no estado magnético. E aí a vontade do operador conduz a pessoa ao estado. Então, quem autoriza, quem conduz, na verdade, a operação é quem está sofrendo a operação, não é o magnetizador, né? Porque se a pessoa não aceitar, não existe a ligação magnética. E assim, nós estudamos na doutrina espírita que é assim que funciona. É a simpatia, né? A influência, a sugestão. Por isso que eles, lá no começo, disseram que o que existe de verdade é a sugestão, e é verdade. É uma sugestão, e essa sugestão ela é aceita. E quando é aceita, é feita a ligação magnética. Nesse momento, a gente pode ver, eu vou tocar no seu braço,
eu vejo quão profundo ela entrou no estado. Tá? Quando ela não faz força nenhuma, ela não tem resistência nenhuma, ó, ela está completamente entregue ao sono magnético, também a hipnose. Nesse momento, o que há diferenciação de magnetismo para a hipnose? O magnetista, o magnetizador, ele vai atuar na saúde. Então ele vai tocar nos chakras, não é? Ele vai ver, vai sentir com a palma da mão se algum desses chakras está desregulado. Se ele está muito quente, ele pode estar fazendo um excesso de trabalho. Se ele está muito frio, ele está faltando, né? Se ele está rodando, está faltando trabalho nele. Se ele está rodando na direção certa, se ele está rodando na direção errada. E assim, o magnetizador, ele trabalha todo o campo físico e do duplo etérico da pessoa, equilibrando a sua saúde, tá certo? Ele pode, inclusive, atuar em algum órgão específico, porém, tudo acontece da mente do operador para a mente de quem está recebendo. Essa vibração, essa magnetização é que faz com que as células se recomponham. Então, essa é a principal teoria que Mesmer aplicou. Então, eu vou mostrar, nesse momento, nós podemos chegar, por exemplo, ao estado sonambúlico. Quanto mais ela se aprofundar, mais ela chega. Nós podemos chegar no estado de catalepsia. Uma pessoa que se entregar e você pode conduzir, não é o caso dela agora nesse momento, que é preciso um aprofundamento muito maior. A catalepsia, ela perde as sensações dos membros ou da onde ela quiser. Então ela perde a sensibilidade, você pode apertar que ela não sente dor. Agora não é o caso, ela ainda não está em catalepsia. E a partir daí se pode fazer cirurgias, né? Nós chamamos isso na hipnose de estados Dale, tá bom? Então você pode partir para a parte magnética da saúde, ou você pode trabalhar com a parte hipnótica, que é a regressão de memória, a regressão a vidas passadas. Você pode trabalhar a saída do corpo com êxtase. E assim vai. Vai depender de cada pessoa responde. Por que no começo eu falei que esse estado aqui é muito usual já para o espírita que é passista? Quantos de nós a gente dá passe e vê a pessoa entrando nesse estado? Se nós percebemos, os olhos eles começam a tremer, começam a mexer. Isso é uma simulação. Como é a técnica que vocês podem fazer hoje em casa, vocês sozinhos? Vocês simulam o sono. Foi assim que Braid ele deu o nome hipnose. Ele disse assim, não precisa de fluido para você entrar nesse estado, não precisa, realmente não precisa. Basta você simular o sono e emular como se você fosse dormir. Então eu fiz aqui para vocês, fiz ela fixar os olhos no dedo. Então esse movimento dos olhos nesse ângulo faz o quê? É o pré-sono, induz ao pré-sono. É fazer o cérebro entrar nas ondas alfas. Então, ela vai cansando os músculos da pálpebra e vai descendo, ela vai entrando no estado de pré-sono. E aí depois a gente precisa aprofundar. Então isso é super fácil. Façam isso. Fixem um olhar nesse ângulo de 45 e à medida que for cansando, você vai deixando os olhos fechar e depois o organismo, o cérebro entende que você dormiu, o corpo dormiu, mas a mente não dorme. Ela está me ouvindo. Não existe essa questão dela ficar inconsciente. Só se entrar nos planos mais profundos do sonambulismo, ao ponto dela sair do corpo. Aí, a partir daí, ela não vai lembrar mais, porque ela não vai ter o contato cerebral. E se nós entrarmos no passe, uma pessoa ficar assim, você precisa
ficar nervoso, com medo ou coisa assim. Não, é simplesmente ela está carregando o sistema dela. Deixa que ela acorda sozinha. Ah, mas eu não tenho tempo, eu preciso tirar ela para fazer as outras pessoas. Então, você vai trazendo a pessoa à consciência normalmente, com bastante calma. Dessa forma. Nesse momento, Caiana, eu vou trazer você à consciência física. Basta você começar a perceber as suas pernas, o seu corpo, seguir a minha voz. Quando você retomar a consciência física, você vai estar sentindo uma felicidade muito grande. Você vai sentir vontade de sorrir para a vida. Você vai ver que você tem muito valor, que você é uma pessoa muito especial e fantástica para a sua vida e para todos que estão à sua volta. Você vai ter bastante força para estudar, vai ter a mente mais forte, mais concentração, você vai ser mais feliz e ter mais compaixão e empatia. Você vai trazendo todas essas virtudes para você que você já tem e vai aumentá-las, sendo uma pessoa cada vez melhor. Respire fundo, sinta essa sensação de felicidade. 1, 2, 3, abrindo os olhos. Muito bem. A luz fica forte, né? Uhum. Muito bem. Tá feliz? Tá tranquila? Tô, eu acho. Tá. Tá sentindo bem-estar? Aham. Muito bem. Só para terminar, vocês vão ver esse estado que vocês vão achar na internet, os hipnotizadores fazendo a pessoa esquecer números, esquecer nomes. É justamente no estado de sonambulismo, tá? É nesse estado que nós colocamos a Caiana, que ela ficou, e foi uma pequena demonstração para vocês que isso é super simples, vocês podem fazer entre vocês para vocês experimentarem, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Ok, boa noite, Bruno. Nós te agradecemos a ótima palestra, a ótima apresentação. Vamos então diretamente para a oração final. Ok? Boa noite. Nosso Senhor, nosso Pai, que está em toda parte, te somos gratos novamente pelas informações que recebemos, por tudo que nos é proporcionado, que é oferecido, que tenhamos discernimento e sabedoria para aplicarmos essas informações, esse conhecimento em nossas vidas. Agradecemos ao palestrante, agradecemos a todos os participantes e pedimos que nos acompanhe, esteja em nossos lares, em nossas casas, com nossas famílias, e que tenhamos uma noite de repouso, uma noite de descanso, e todos os bons espíritos estejam conosco, nos acompanhando. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa noite a todos.